Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Espero que vocês estejam bem. Quem não me conhece, prazer, eu sou sua coach gospel. Brincadeira. Como vocês viram no título, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas redes sociais. Eu peguei a fase aí do Orkut, do MSN. Quem aí conhece, gente? Eu tô velha já, meu Deus. E foi muito bom essa fase do Orkut, do MSN, eram as minhas redes sociais favoritas, eu acredito que de muita gente também. E aí, com o tempo, foram surgindo muitas outras redes sociais. Pra quem não me conhece, eu nasci no interior. E aí, eu peguei ali o auge do Facebook na minha adolescência. Passei com o Facebook uns 8 anos. Comecei a buscar mais ao Senhor nessa época. E ele começou a pedir para que eu renunciasse a algumas coisas. E uma dessas coisas foi o Face. Eu fiquei ali na fase de 2011 para 2019. Por umas questões que aconteceram de relacionamento. Cidade pequena, gente, tem muito fofoqueiro também. Então, assim, sabe, eu queria ficar mais no meu canto, não queria que ninguém soubesse da minha vida. Me descobri autista também aos 25 anos, então assim, isso começou a fazer mais sentido, né? Na minha adolescência passei uns perrengues aí com ansiedade, com depressão. Não sabia que eu era autista, agora eu estou sabendo. Mas assim, queria passar um tempo assim mais sozinha, buscando mais a Deus. E foi a melhor fase da minha vida, eu acho. No sentido de buscar a Deus, né? Por outros lados emocionais, foi péssimo. Mas então eu abdiquei, eu renunciei, né? E o Face, ele me lembrava muito, eu tinha muitas lembranças. Pra quem não sabe, o Facebook, ele também sempre aparece lá as lembranças de 2009, 1999. Surgem as lembranças no Face, né? E assim, tinha muitas lembranças lá. Eu conheci um relacionamento meu pelo Facebook. Então, o vídeo não é sobre isso no momento, mas futuramente eu falo com vocês sobre isso também. Mas assim, aí eu abdiquei, né? E eu excluí o meu Facebook depois de 8, 9 anos, por aí. Então, eu nunca senti falta, gente. Foi maravilhoso ter feito isso, foi libertador. E cidade pequena, você lida com mais julgamentos, as pessoas te conhecem mais, sabe? Então, existe uma expectativa maior ali, sabe? Você cresceu com certas pessoas, então as pessoas, elas têm uma visão de você. E aí você cresce, você muda, as pessoas mudam, sabe? Então eu já não sou mais a Ana que eu era antes. E existem pessoas que querem trazer você de volta pra essa Ana antiga, pra essa velha Ana, sabe? Pra quem não sabe, gente, eu amava música sertaneja. E acho que nem meus pais sabem disso, mas eu amava. Então, assim, são coisas que Deus, ele foi pedindo ao longo da minha caminhada cristã pra renunciar, porque não fazia parte de quem eu sou mais. Não faz parte de quem eu sou mais. Então, foram necessários algumas renúncias pra que eu parecesse mais com aquilo que Cristo tem pra minha vida. E aí o Face foi uma dessas coisas. Foi aí um período de muitas amizades também que eu tive, adolescência, né? Enfim. E aí, agora, 2026, decidi excluir também o meu Instagram. E após aí 10 anos, né? Porque o Instagram, ele teve ali o seu auge em 2016. E estão falando muito que 2026 é o novo 2016 do Instagram, né? Mas assim, gente, pra mim não dá, sabe? E eu passei uma década com essa rede social. E tinha algumas fotos antigas, mas foram poucas também. Mas eu percebi que é muito performática, sabe? É muito por meio de comparação. E outra questão também é que nessa rede social em específico eu também tinha muitos conhecidos da minha cidade e tudo mais. E sei lá, eu não sei, as pessoas que são mais próximas de você geralmente são pessoas que não vão te apoiar. Sempre estão lá pra julgar, sempre estão lá pra querer saber o que você tá fazendo da sua vida, né? Então eu sempre tentei dar uma distância muito grande de parentes,
de amigos, assim, pra, sabe, viver minha vida tranquila. E eu sei que muita gente tem feito isso também. E assim, é libertador, sabe? É libertador você tá numa cidade nova, você simplesmente deixou sua vida antiga pra trás, tá vivendo uma nova fase e ninguém saber sobre você. É libertador, eu sempre gostei disso. E eu lembro que alguns amigos meus chegaram a perguntar, né? Nossa, mas cadê a Ana? Onde que ela tá? E é muita liberdade você fazer isso, sabe? Ninguém te conhecer, você tá numa cidade nova, ninguém te conhece. É muito bom. E aí... a pessoa espirrou ali. E aí, finalmente, eu excluí, sabe? Depois de 10 anos. Então, assim, uma baita trajetória aí. Mas não tava dando, assim, mais. É muita comparação, né? Às vezes você vê ali o que as pessoas, seus amigos estão fazendo, você se compara. E você, por ser uma pessoa neurodivergente, né, se descobrindo isso já adulta, isso começa a fazer muito sentido, sabe? Do porquê que, sei lá, você se compara com outras pessoas, não é legal você se comparar com pessoas típicas, com pessoas que vivem suas vidas normais. Você tá ali se comparando com elas, só que seu cérebro funciona de uma forma diferente. Então isso não é legal, isso não faz bem, sabe? Isso me fazia muito mal. E eu sei que o Instagram, para criadores de conteúdo, é uma rede social importante, eu reconheço isso. Mas não sei sobre o meu futuro, se eu vou retornar pra criar uma nova, né? Nova conta. Mas assim, eu até tenho, não vou mentir, mas eu até tenho uma conta assim, com pouquinhos seguidores ali, que eu sigo 3 pessoas porque eu gosto muito. Que uma delas é de uma banda de Israel que eu amo, que ela tá grávida, eu gosto de acompanhar a vida dela. E ela só tem um Instagram pra isso. Uma outra é uma musicista, ela toca piano também, canta e tudo mais, então eu gosto bastante dela, eu acompanho já há muito tempo. E uma outra também que é uma escritora e ela é católica. E eu gosto, é melancólica também, é o meu temperamento também, né? Então, eu gosto bastante delas, então elas não têm outra rede social, então eu gosto de acompanhar, sabe? Mas é só por isso também, que às vezes eu dou uma olhada nos stories e essas coisas. Então eu acabei tendo essa conta reserva, né? Mas assim, é só pra isso. Não faço nada, não posto nada, não vejo ninguém, não tenho amigos ali, não tenho conhecidos. Enfim, isso é muito bom, sabe? E o Senhor, ele me enviou para o TikTok, mais especificamente. Eu lembro que o Senhor, ele me deu uma ideia pra eu começar a gravar conteúdos para o TikTok. E sempre foi um sonho pra mim também. Veio como uma ideia, sabe? Onde, eu não sei se vocês acompanham a Milena Andreski, mas ela é uma influenciadora cristã. E acompanhava ela, e aí Deus, de repente, assim, saí dos meus trabalhos, né, CLT, pra quem não acompanha a minha história, se inscreve no meu canal, me sigam no TikTok também. Ela é uma influenciadora cristã e faz uns vídeos, né, sobre Deus e tudo mais. E aí, de repente, Deus, depois que eu saí do meu trabalho, Deus começou a soprar, assim, uma ideia, assim, no meu coração. Por que você não começa a gravar os vídeos igual ela? E aí comecei, sabe? Foi o período, foi o tempo aí do Senhor pra minha vida. E... enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Agora o assunto sumiu. Mas assim, gente, é muito bom, sabe? Você estar nesse lugar onde você não se sente mais julgado, criticado, você não se compara tanto, porque as redes sociais hoje em dia, elas viraram algo tão performático, sabe? Até mesmo o TikTok, o YouTube, a gente tem que ter um certo cuidado, porque apesar de serem redes sociais mais naturais, você só começa a gravar um vídeo aqui e posta no YouTube, isso é muito legal, eu gosto bastante. E tem retornado a esse formato inicial do YouTube, né? E isso é muito bom mesmo. Onde você não tem que ficar gravando roteiro, fazendo muitas edições, muito cortes. E o Instagram, ele particularmente é uma rede que tem essa questão de você ter muitas edições, muitas firulas, sabe?
Então é cansativo. Por incrível que pareça, eu tô com bastante tempo livre na minha vida, mas ainda assim, conciliar duas redes sociais, o TikTok e o YouTube, já é bastante difícil. Então, acrescentar mais uma, né? Fazer mais vídeos para o Instagram também não é a minha fase para o momento. Tem gente que me pergunta se eu tenho Instagram, então já fica aqui a resposta, gente. É uma rede que os Reels, né? Eles vão somente até 3 minutos, então o TikTok ele já vai até 10, então possibilita eu falar mais. E o YouTube também. Então, assim, não daria pra eu replicar nem os vídeos que eu faço por aqui pra ir pra lá, porque senão iria cortar no meio, assim, né? Então, assim, não é o momento pra eu compartilhar no Instagram por agora, sabe? Não sei se o público receberia bem também os meus conteúdos por lá. E não acho que é uma rede que o Senhor ele tem me direcionado ainda. E falando ainda sobre rede social, apesar de tudo, a gente ainda tem que tomar cuidado com qualquer rede social pra gente não perder os nossos olhos e o nosso foco de Cristo. Porque eu, por exemplo, foquei muito em visualizações, eu foquei muito em querer fazer dinheiro e não é fácil, sabe? Gravar vídeo e você ganhar bem. Não é simples alcançar muita gente. Você tem que pensar em ganchos, roteiros, sabe? E não é simples. Eu vejo muita gente que fala assim, mas os meus vídeos no TikTok, eles flopam, né? O flopar é basicamente quando o TikTok ele não entrega pra mais gente, né? O vídeo flopou, ou seja, não deu um resultado satisfatório, né? E assim, eu realmente acredito que tá existindo uma superprodução de conteúdo exagerada. Eu acho que as pessoas estão, assim, perdendo o controle e a noção, porque vem muitos gurus aqui da internet, né, inclusive no próprio YouTube, pra falar assim, como que você deve crescer na internet, passo a passo de 30 dias. Gente, não acreditem nisso, não acreditem nessa questão de marketing digital, sabe? Essas teorias malucas, você tem que postar 50 vídeos por dia no TikTok pra ele começar a entregar mais, sabe? Não é bem assim. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma inteligência ali pra criar os conteúdos. E mais do que tudo isso, você precisa da direção do Senhor. Você precisa obedecer ao Senhor. Eita, passa um bicho aqui. Você tem que obedecer ao Senhor. Porque se você não obedece, sabe, não é o propósito do Senhor pra sua vida. Para de ficar tentando ali crescer em algo que às vezes não é pra você. Eu vejo uma super produção exagerada de conteúdo no TikTok. Tem gente que faz vídeos lá, uns 3 vídeos por dia, e fica ali nas 500 views, não cresce o perfil. Cara, às vezes não é pra você, sabe? A gente tem que entender isso também, que às vezes pode ser que Deus ele não tenha isso pra sua vida, ele não tenha isso direcionado. E 3 vídeos por dia, gente, nem eu que tô sem trabalhar e tô aí com um tempo maior, né? Nem eu consigo fazer 3 vídeos por dia, sabe? Então, às vezes, certas coisas na nossa vida têm gerado uma obsessão, sabe? A gente tem que cuidar do nosso coração pra que não aconteça isso, porque pode ser uma obsessão. Pode ser um nível de tipo, eu quero muito esse sonho, então eu vou fazer tudo a qualquer custo pra alcançá-lo. Só que isso também é pecado, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pra que a gente não tire os nossos olhos do Senhor. Pra que a gente não foque só em visualização, em dinheiro, em influência, sabe? Porque tudo isso não é nada se comparado a Cristo, sabe? Então a gente tem que ter os nossos olhos em Jesus, porque, de verdade, eu tenho criado conteúdo pra internet já há 1 ano. E, gente, tem hora que às vezes a gente acha que as nossas conquistas são tão pequenas, sabe? Então, sinceramente, coloque o seu coração em Deus. Porque se for um sonho, um desejo do seu coração, sabe? Ore a Deus pra ver se realmente isso é do Senhor também. E que se não for, que Ele tire esse sonho do seu coração, sabe? Porque às vezes é necessário a gente entregar os nossos sonhos e desejos. Tem muita gente que busca trabalhar com a internet porque acha que vai ganhar dinheiro, porque acha que vai trabalhar de casa, empreendendo. Mas, gente, não é bem assim. A gente não ganha tão bem assim, sabe? A não ser influenciadores grandes, né? Que tem marcas patrocinadas e tudo mais. Então, assim, pergunte ao Senhor. É isso mesmo que Ele tem pra sua vida, sabe?
Porque tá sendo cansativo essa super produção de conteúdo das pessoas, sabe? Essa rolagem infinita que a gente fica, no caso chama scrollar, né? Você fica ali scrollando o feed e não acaba nunca os conteúdos. E tem conteúdos que são tão, sabe, sem valor. Tem uns que são muito legais. Esses dias eu tava vendo uma moça, o TikTok ele permite você acompanhar até mesmo as lives. Eu gosto muito dos ao vivos, assim, tipo uma sexta-feira à noite. Hoje é sexta-feira à noite. Eu vou até ver. Você acompanhar lives de pessoas. Passam, tipo assim, gente fazendo sushi, gente lá na Austrália. É muito legal, eu gosto bastante, tipo, de ver o que a pessoa tá fazendo no ao vivo, sabe? E teve uma pessoa em específico que gravou um vídeo onde ela mora na Guiana Francesa. Eu fiquei, gente, ninguém nunca conheceu alguém que mora na Guiana Francesa, que é aqui na América do Sul. Então, assim, tem conteúdos muito interessantes, sabe? Mas tem gente que simplesmente, sei lá, faz tanta coisa só por fazer, sabe? Então, ore a Deus pra ver se realmente isso é pra você, sabe? Se você não tem algo interessante pra compartilhar com o mundo, não faça, porque senão vai ficar uma super produção exagerada. E vai ser cansativo, a internet está cansativa, sabe? Então, era só isso que eu tinha pra falar mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E busquem ao Senhor a direção e a vontade dele pra vida de vocês, sabe? Porque talvez isso não seja pra todo mundo, entende? E a gente precisa abdicar, às vezes, dos nossos sonhos também pra fazer a vontade de Deus. E eu acredito muito em propósito. Então eu tinha um propósito específico de compartilhar o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha trajetória de vida, minha história, porque eu sabia que muita gente poderia ser abençoada, né? Então, assim, era isso que eu tinha pra falar, sabe? Se você sonha em ser um criador de conteúdo, pense muito bem antes, sabe? Não fique criando muita coisa, esperando que um dia vai viralizar, porque viralizar também é muito difícil, chegar nesse lugar de viralização, né? Enfim, era isso, gente, que eu tinha pra falar. Falei demais. Não consigo falar pouco. Mas é isso. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!